Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um podcast Pod Impacto! Eu sou o apresentador, pregador Thiago P. E aqui está ele do meu lado, o apresentador e terapeuta Leandro Portillo. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast aí, galera. Hoje aqui a gente vai estar entrevistando, né, o nosso coordenador terapeuta, Marcelo César. Seja bem-vindo aí, Marcelo César, ao nosso Pod Impacto. Boa noite a todos, boa noite, Thiago, boa noite, Portillo. É muito bom, cara, um prazer estar aqui com vocês, né, com essa oportunidade aí imensa, né, de poder levar uma mensagem a uma alma que ainda sofre na rua. Essa oportunidade do qual eu tive um dia, e foi muito gratificante ter conhecido você, viu, Portillo, quando eu cheguei, né, foi um momento difícil, cheguei numa situação, você lembra, né, como eu cheguei, viu, Thiago? Cheguei aqui todo destruído, arrasado. Esse lugar aqui é um lugar abençoado, onde eu tive a oportunidade de conhecer realmente quem era o Marcelo, uma pessoa que havia adormecido há muito tempo aí na garra da adicção, naquele mundo subscuro, aquele mundo escuro do qual a gente vivia. E esse momento que eu passei aqui, a oportunidade de me conhecer, né, hoje eu vejo como eu perdi o tempo da minha vida, né, como foi um tempo desperdiçado. Mas aqui na Centro Regi eu encontrei, com a equipe, Leandro Portillo na época, Cleitão, não posso deixar de falar, Arnaldo, enfim, toda a equipe, a psicóloga, a assistente social, que prestou um atendimento fundamental, a psicóloga, os coordenadores, né? O Leandro Portillo estava sempre presente aqui também, aprendi muito com essa pessoa aqui, né? Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui com vocês e estar podendo falar um pouco sobre isso. Legal, legal. Então, galera, hoje o entrevistado é o terapeuta e coordenador Marcelo, mas antes de nós estarmos fazendo umas perguntas e sabendo mais da vida do Marcelo, eu quero deixar um recadinho para você que está nos assistindo agora. Banca do Dinei. A Banca do Dinei, galerinha, está localizada no Shopping Uberaba e está localizado no Mercado Municipal, o famoso Mercadão de Uberaba. E lá você encontra diversas variedades de queijos, você encontra diversas variedades de doces, as melhores tábuas de frios. E também pode ser que tenha uma banca do Dinei aí na sua cidade, porque tem várias franquias espalhadas. Então segue lá no Instagram, Banca do Dinei, né? Procure na sua cidade. Você também que é de Uberaba, vai lá no Mercadão Municipal, vai lá no Shopping Uberaba, Banca do Dinei. Ali sim você encontra o que você está procurando. Natal chegando, Banca do Dinei, tábuas de frios e os melhores queijos. Tamo junto, galerinha. Então, Marcelão, fala um pouco aí de você pra gente, né? Pra gente estar conhecendo mais o Marcelo, né? Como que foi o seu início aí, né, na adicção? Como que foi nessa entrada na adicção? Conta aí pra gente. O início da adicção foi na escola, né? Quando eu tinha ali por volta dos 16 anos, né? Tinha aquele grupinho do qual a gente frequentava ali e aquela busca de aprovação muito grande, né, de aparecer, de ser o centro das atenções. E ali a gente começou ali a fumar uma maconhinha, né, e tal, e festinha, e aquela amizade, né, eu queria sempre estar perto daquelas amizades ali, aquele ciclo, né, de pessoas, e para estar fazendo parte daquilo você tinha que estar fazendo uso da substância, que na época era a maconha, né, no início, só que há 30 anos atrás aí, e foi onde foi agravando, né? Daí já veio a bebida, as festas, os baile de formatura de escola e aquele grupo de amizade ali, a gente fazia o uso de álcool muito já avançado, né? Já fazia uso de álcool exagerado e a substância. A maconha foi a porta, né? Mas antes disso já tinha o álcool, já fazia o uso desse álcool ali. E com esse ciclo de amizade a gente foi aprofundando em outra substância, né? Até que eu conheci o crack. E o crack foi onde desvastou aí a minha vida. Depois desse processo, foi quando eu conheci a recuperação.
eu fiquei um espaço muito grande, bem, construí um casamento, família, no qual, depois de uma recaída, ela veio à tona novamente. Perdi um casamento, né? Perdi o contato com os filhos, né? Não tive mais contato com os filhos e fui vivendo nesse mundo escuro, cara, nessa escuridão. E essa escolha, ela me custou caro, ela me custou muitas coisas, né? Vínculo familiar, né? Destruição emocional, né? Abalado fisicamente, estruturalmente por completo, né? Então isso me causou muitos danos, cara, muitos danos. Mas eu já passei por alguns tratamentos, ô Thiago, né? Mas assim, involuntário. Quando cheguei na Centro Herd, que eu conheci aqui, que eu tive esse momento de conhecer as pessoas, a equipe, né, assistente social, psicólogos, coordenadores, que eu vi o modelo de trabalho, eu falei aqui eu posso me encontrar. Porque eu tive tempo, eu tive um suporte muito grande aqui, porque muitas das vezes aquela opressão que você vive dentro de uma compulsória, né, ela danifica mais. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei totalmente desfragmentado, né? Personalidade, sentimento, emoção, tudo desfragmentado. Quando eu cheguei na Centro Herd, a Centro Herd começou a fragmentar isso. E foi ali, foi fragmentando, foi juntando os pedaços, foi montando. E quando eu comecei a ver o resultado, eu falei, poxa, né, eu deveria ter descobrido isso antes. E ali eu comecei a trabalhar. E esse trabalho tem que ser diário. Não é porque hoje já passei por um tratamento que eu não tenho que dar continuidade. Personalidade, comportamentos, reparação, reconhecer quando eu errei. Tem uma frase muito interessante que rola nas redes sociais, que ela fala assim, a pessoa se torna madura por completa quando ela conta a história, mas conta também a parte que ela errou. Pode crer. Né? Então, assim, esse erro foi fundamental na minha vida para que eu me tornasse uma outra pessoa. E hoje tem vínculo familiar novamente, minha mãe vem me visitar, né? Eu tenho esse vínculo familiar novamente com o pai, mãe, com os irmãos, mas assim, os meus filhos ainda estão distantes, né? As ex-mulheres também, né? Que são 2 casamentos que eu tive e 2 mal-sucedidos, né, do qual eu já me libertei disso e entendo que hoje eu posso fazer diferente. Né? Então está sendo muito legal ter essa oportunidade, esse momento de estar aqui com vocês. Legal, Marcelão. Tamo junto. E lembrando aí, família, que o nosso link tá na bio. E também, aqueles que quiserem ajudar a gente, a nossa chave Pix tá aí. Segue nós no Instagram, segue nós aí nas redes sociais, no TikTok, em breve no YouTube. E também falar para vocês, né, para estar dando uma ajuda pra gente continuar salvando vidas. Meu Marcelo, fica até emocionado, né, em saber um pouco da sua história. Quando você chegou aqui, né, eu lembro como que você chegou. Você chegou totalmente, igual você falou, fragmentado, destruído. Fica até emocionado, cara, entendeu? Mas hoje é uma pergunta de superação para você. Né? Como que você se vê hoje, depois de ter passado por tudo, por toda essa dor, né? Porque hoje você se tornou um profissional, né, cara, de grande porte, de grande nível aqui dentro do Centro Herd e para toda a comunidade, principalmente na área da saúde. Como que você se vê hoje, né? Quando você olha no espelho, todos os dias, a pessoa que você é agora. É legal, Portilho, essa pergunta, porque, assim, eu vejo aonde que eu tenho que trabalhar, aonde que eu vejo que eu tenho que trabalhar em mim. É um esforço danado, é uma luta, né? Esse ego que eu carregava, esse ego me impedia de evoluir, me limitava. Às vezes eu ia chegar em tal lugar, o medo me paralisava. Mas o meu ego queria me levar para cima. Mas era o meu ego, sabe? Era só o meu ego. Era só aquela questão de aparecer, sabe? De querer ser visto, sabe? Que todo mundo tinha que estar me olhando, estar me dando atenção e tudo mais. E quando
eu percebi que isso acontecia em mim, eu comecei a buscar me conhecer. Porque o autoconhecimento é a chave. É a chave. Por quê? Quanto mais eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso. E quando eu reconheço isso, eu começo a acreditar mais. Eu começo a acreditar mais. Não, pô, eu vou conseguir, cara. Aqui eu passei umas experiências muito interessantes, ó. No último dia do quarto mês, que eu iria ter minha saída de ressocialização, eu quebrei o pé lá no campo jogando bola. E aí eu fui para o hospital e fiquei 10 dias aguardando uma vaga para fazer cirurgia. E depois dessa cirurgia, eu retornei para Centro-Verde. E fiquei aqui, qual tive um suporte, né, tive muleta, o pessoal me levou, me acompanhou no hospital, me acompanharam lá durante esse tempo, o Danilo ligava lá direto, o Jair, mas o Arnaldo passou lá para ver como que estava, se eu precisava de alguma coisa e tal. E quando eu voltei aqui, que eu parei, que eu tive um tempo a mais para poder pensar. O que eu fazia? Eu saía daqui, que eu não conseguia participar das atividades, eu sentava lá na Horta do Boró. E ali eu ficava refletindo, porque ele ia para o trabalho dele e eu ficava sozinho. E ali todo dia eu levava um papel para me ler. E esse papel era a oração da Kahuna, a oração do perdão, onde eu comecei a me perdoar. Quando eu comecei a me perdoar pelos erros cometidos, pelo poder superior, né, que é Deus, que também me perdoou por isso, né, eu comecei a buscar sentido na vida. E hoje eu procuro, Thiago e o Leandro Portilho, fazer, sabe o quê? Melhorar como pessoa. Porque eu melhorando como pessoa, as coisas ao meu redor, elas começam a ficar melhor. Tudo ao meu redor começa a ficar melhor. Porque eu estou procurando sempre melhorar como pessoa. Compaixão, troca de sapato, entender a dor do companheiro que ele está chegando, entender a dor que o irmão está passando ali, ajudar ele ali a conversar com ele. Às vezes ele chora, se dependesse eu choro junto, porque eu sei a dor que ele está sentindo e é uma dor que é necessária eu passar por ela. Sim. Ó, às vezes uma estratégia de enfrentamento, tem um livro muito interessante que chama O Reino dos Fantasmas Famintos, é de Gabor Maté. E depois a gente vai conversar a respeito. Legal. Gabor Maté tem um livro que chama O Reino dos Fantasmas Famintos. E Gabor Maté cria ali, chama adição. A adição é a distância entre o indivíduo e o objeto. Esse espaço é esse vazio que a gente tem, que a gente procura suprir com substância. Mas lá atrás, nos anos 70, aí depois juntou Gabor Maté, que é um médico húngaro, canadense, e o Chum. Agora eu não vou recordar, mas ele está lá. E também entra a Natasha Show, que também fala sobre esse design que tem. E o outro que tem é o Yang, o Jung. Jung também entra nessa parte, que eles fazem um desdobramento disso tudo, que fala assim, se você faz, lá atrás, talvez até antes de existir a substância, se você faz algo que prejudica você, mesmo você sabendo que está te fazendo mal e você continua fazendo, e prejudicando talvez até outras pessoas, você é um viciado. Aí, quando entra o Yang, Carl Jung, ele entra, sabe o que ele fala, Leandro? Que eu achei interessante? Sim. Às vezes, eu já tive amigos na adolescência, você também deve ter, sabe aquele que chupa o dedo? Sim. Exatamente. Ali está uma estratégia de um trauma que ele teve na infância, que a mãe aliviava, talvez isso. Porque quando ele se sentia desconfortável, ele chorava, ele queria talvez um colo, um carinho, e a mãe está ocupada em outras atividades e não pode atender ele, pega e dá o dedo para ele chupar. Então aquilo ali tira ele daquele desconforto. Então, com o passar do tempo, toda vez que ele sente um desconforto ou alguma dor, alguma coisa, ele chupa o dedo, aquilo passa e termina.
Com certeza, futuramente, numa adolescência, ele vai ter que suprir isso. Mas só que não vai ser mais com o dedo. Então ele vai buscar uma substância, uma cerveja, ou até mesmo um comportamento que preencha esse vazio. Então esse vazio que fala sobre essa adição, esse espaço vazio que é entre nós que são os fantasmas famintos, que é a mesma coisa de você comer um prato de comida e terminou de comer o prato de comida, você quer mais e você tem que sair atrás para conseguir mais, entendeu? Essa é a mesma compulsão, obsessão que é vista, né, em nós com a substância. Mas não é só com a substância, pode ser com um contorno geral, como um comportamento, né, um defeito de caráter, e se torna um hábito. Então, nesse texto de Gabor Maté, ele fala que a gente não precisa suprir esse espaço, esse vazio, não suprir ele com qualquer outra coisa, mas sim compreender ele. Compreender. Então, aqui na Centro-Regi, a gente tem a oportunidade de poder compreender esse espaço que a gente precisava preencher com outras coisas. Legal. Sendo que a gente tem um poder superior e acreditar. E agora, sobre olhar no espelho, Portilho, esse olhar no espelho aí é muito fundamental. Porque o verdadeiro inimigo sou eu mesmo. Legal. Eu que impeço, eu que me limito de poder chegar onde eu quero. Sou eu mesmo. Não é mais ninguém. A partir do momento que eu acreditei que eu conseguiria e eu batalhei para isso, independente do que estava acontecendo, hoje não deu certo, tá, vamos dormir, amanhã é outro dia. Amanhã eu tenho psicólogo, eu tenho assistente social, eu tenho o Leandro Portillo para conversar, um cara que me chamou um dia aqui na sala quando eu cheguei, eu estava passando por uns problemas lá fora que eu tinha deixado, ele me chamou aqui e falou, Marcelo, agora não é o momento da gente resolver isso, né? Agora você está aqui e tal, vamos observar melhor isso, tal, eu posso fazer uma ligação, tentar resolver para você, e trouxe eu aqui dentro, a gente conversou, e acabou que eu entendi realmente que aquele não era o momento, né? Então, eu subentender isso, e por isso hoje eu procuro aí estar sempre melhorando como pessoa. Legal. Legal, Marcelo. Você falou aí, né, igual você falou do espelho, né, antigamente na Centro-Herd aqui tinha um espelho e lá estava escrito assim, ou você é seu problema ou você é a sua solução, né? E a gente olhava no espelho. Ou a gente se vê como problema ou solução, igual você falou, né? A gente que é nosso problema, a gente que é a nossa solução. E falando de problema e falando de solução, Marcelão, durante a sua recuperação, né, no trabalho dos passos, qual foi o passo assim, mais difícil na sua caminhada para você estar fazendo? Se foi o primeiro passo, né, que é admitir, se foi o segundo passo, que é acreditar, se foi o terceiro passo, que é o passo da entrega, qual que foi assim o passo mais que você teve mais dificuldade para estar fazendo ele? Olha, Thiago, o passo mais difícil de fazer na minha chegada aqui foi assim que eu estava blindado. Né? Cheguei com aquela cultura de rua, comportamento. É o primeiro passo. A admissão, ela vem através da admissão, vem a rendição, eu me render, né? O terceiro, eu não tive tanta dificuldade, porque eu já não tinha mais aonde recorrer. E por não ter mais aonde recorrer, automaticamente eu fiz a entrega. Né, do terceiro, não tinha como, não tinha saída. Mas em admitir foi a parte mais difícil. A parte mais difícil de admitir foi admitir que realmente eu precisava de ajuda, que eu precisava me render e chegar aqui, e a gente chega nesse processo, muitas das vezes com arrogância, um traço muito destacado, porque por mais que a gente, por ter passado por um outro tratamento, né, eu chegava aqui acreditando que eu já sabia tudo, né? E aí eu sabe tudo, meu amigo, infelizmente tem que passar pelo processo. E durante esse processo aqui dentro da Centro-Herd, como eu vim conhecer aqui as pessoas daqui, as abordagens diferentes, porque tinha alguns lugares que eu passei, a abordagem era totalmente diferente, né? Era na arrogância, era assim, era na dor, entendeu? Não, aqui eu fui acolhido, né? Eu fui mostrado uma outra visão, um outro trabalhar, entendeu? Um outro ponto de vista,
um ângulo diferente do qual eu estava, né, buscando, mas na recuperação o mais difícil é admitir, porque eu preciso estar admitindo todo dia. Sim, verdade. Não é só para fazer o primeiro passo, isso eu tenho que admitir todo dia, todos os dias, e me render. Sempre eu me rendi. Acabou, seja como vai ser. E aqui aconteceu coisas grandiosas na minha vida. Tá? Aconteceu coisas grandiosas, maravilhosas na minha vida aqui. Através de um acreditar em Deus e realmente entregar. Eu vi acontecer coisas na minha vida aqui dentro, de falar assim, não tem como. Né? O que está acontecendo? É Deus. Perícia que deu certo, de eu conseguir benefício do qual eu não tinha renda nenhuma. Entendeu? O Bolsa Família, a Juliana conseguiu trazer ele de volta, né? Auxílio doença, consegui receber o auxílio para continuar dar continuidade nesse tratamento aqui dentro. Então, assim, aconteceu coisas que eu acordava já esperando, assim, qual que seria a notícia boa do dia. É verdade. Verdade. Qual que vai ser a boa notícia hoje? Porque todo dia chegava uma notícia boa. Todo dia, a partir do momento que realmente eu admiti, cara. E eu, assim, eu não ficava pensando, né? Não é só por hoje, é só por hoje, é só por agora, vai passar. Eu tava passando necessidade de algo, eu falava, é só agora, vai passar. Chegava de tarde, chegava, porque eu realmente tinha entregado na mão de Deus, faz o seu trabalhar, eu vou entender, porque eu fui o responsável pelo que eu causei. Então, por que agora eu deveria correr das consequências? Porque a partir do momento que eu encarei as consequências, ela começou a falar, não, agora ele vai passar por nós. Ele vai passar por nós. E eu passei por ela. Foi um processo complicado, foi um processo difícil, entendeu? Foi. Mas assim, a mensagem que fica é que todos conseguem, cara. Basta acreditar. Legal. Basta acreditar. Legal, Marcelão. Lembrando aí, família, que o nosso link tá aí na bio, né? Centro-Red, Instagram, né? A nossa chave Pix. Vamos ajudar a gente a contribuir com esse trabalho e continuar salvando vidas, né? Gratidão, né, Marcelo? Uma palavra fundamental para todos nós, né? Você vai falar do ego, né? O total egocentrismo, a nossa majestade, o rei bebê. Como que foi, Marcelo, trabalhar o rei bebê para você durante, né, a sua caminhada, durante... O que você faz, cara? Qual que é a sua estratégia? A estratégia de silenciar o ego aqui foi um pouco difícil. No começo eu cheguei aqui com o total egocentrismo, instalado tipo assim, ó, tô vendo ali do jeito que ele está fazendo ali, né? Não, eu faço melhor. Não, é verdade. Identifico. Você entendeu? Não, Sim. tipo assim, naquele A gente naquele sempre modelo. quer ser o melhor que os outros, né? Naquele modelo e tal. E aí eu comecei a observar que nas partilhas, né? O companheiro tava falando lá e tava falando, não, mas isso aí o tanto que você faz, aí eu já fiz o dobro, né? Aí eu falei, um dia, quando eu percebi isso, foi numa reunião do Portilho, que ele chamou todo mundo lá e falou assim, eu quero fazer uma reunião com vocês aqui hoje sobre um tema e eu gostaria que vocês me falassem sobre o que é, né? É uma coisa que a gente precisa, tá necessitando aqui na instituição e tal. Aí todo mundo ficou em silêncio e tal, eu levantei a mão. Aí falou, pode falar, Marcelo. Eu falei assim, é disciplina. Ele falou, exatamente isso que nós vamos falar, disciplina. E a disciplina ali foi. E aí foi, né? E o Portilho, né, tal, até manuseia bem a disciplina e foi. Falando disciplina, e vai daqui, vai dali e tal. E aí, a hora que eu terminou a reunião, eu pensei, agora eu vou ter que trabalhar isso. É a disciplina. E fiquei naquilo ali. É disciplina. É o horário do café, é o horário do sino, é o horário da reunião, é o horário do banho, é o horário do lazer, é o horário de dormir, é o horário de assistir filme. Foi
entrando nessa disciplina. Quando eu passei por esse processo, o Leandro Portillo perguntou sobre o ego, o rei bebê. Cara, quando me falava não, rapaz, para eu trabalhar esse não aí dava trabalho, cara. É difícil. Né? Dava trabalho. Até que eu chegava lá pros caras lá e falava, não, cara, esse cara aí não tá pá não, velho. Porque eu fui lá falar pra ele, ele falou não pra mim, velho. Aí já carregava, né, velho? Já carregava. Aí foi aonde começou. Por mais que eu já tinha lido, por mais que eu já tinha visto, por mais e tal, nada fazia sentido. Aí eu fui ver, na época aqui, quando eu tava passando, vinha o pessoal aqui fazer o estudo espírita, né? E eles traziam umas revistas, Seixoe, Sheixinoe, alguma coisa assim. Sheixinoe. E eu tava lendo um artigo ali um domingão, o pessoal tava tudo dormindo depois do almoço, eu não consegui dormir. Eu sentei lá debaixo do pé de manga lá e na sombra lá e tô lá, vendo. Aí comecei a ler algumas coisas lá que fez sentido. Aí eu fui ver, aí eu lembrei, naquele dia sozinho ali naquele momento, talvez foi até um movimento espiritual que aconteceu, eu comecei a lembrar do que o Portillo falou agora, das características de rei bebê. Que lá atrás, eu lembro nos meus relacionamentos, quando eu começava a namorar, quando eu tinha alguém e tal, a característica número 3 do rei bebê, que ela fica muito destacada na minha vida, que ela fala assim, ó, somos capazes de causar uma boa primeira impressão, mas não somos capazes de manter.
né? Poderia buscar profissionais na área, poderia procurar uma indicação, procurar saber, falar com alguém sobre. Mas como eu me fechava, ficava só para eu aquilo, o sofrimento foi ficando maior. E quanto mais eu abastecia esse sofrimento, mais eu queria buscar algo para aliviar. E para aliviar isso, eu fui encontrar só na substância. Então, o jovem de hoje que está vendo, está tendo a oportunidade de ver e assistir agora o que a gente está falando aqui, né? Dê uma oportunidade para você mesmo. Dê uma oportunidade para você mesmo. Diga não às drogas, né? Não entre, né, nesse mundo, porque o buraco ele é profundo e depois para escalar, para chegar até em cima, que está tendo a oportunidade de ver essa mensagem, né, procure ajuda. Não continue mais insistindo. Isso pode gerar na frente uma doença mais agravante, pode gerar uma comorbidade, né, 2 doenças ou 3 em uma só. Então, pede ajuda. Tem várias linhas de ajuda. Se você está passando por esse momento, a família que tem agora um ente querido que está passando por esse processo, venha visitar e conhecer a Centro-Reg, agende uma visita, venha conhecer a estrutura. É uma instituição com uma estrutura enorme, que tem suporte fundamental. E também física. Então, vocês podem estar procurando agendar uma visita na Centro-Reg e estar procurando aqui ajuda aqui que a instituição vai te receber de braços abertos. Legal, legal. Então, galerinha, só agradecer a vocês, né, que nos assistiu, né? A próxima entrevista, o mais será revelado. Então, agradecer aí, Marcelão, você por ter participado com a gente hoje, né? Foi de crescimento para mim, né? Agradecer aí ao Leandro, né, por estar sempre junto aí comigo, né, apresentando esse podcast. E esse foi mais um podcast Pod Impacto!